Gente, voltamos à noite que mudou tudo. Preparada? Nunca, né? Nunca vai estar. Deus prepara. Deus prepara. Só Ele para preparar. Alessandra, em algum momento você imaginou que aquela noite terminaria daquela forma? Nunca. Eu nunca imaginei que aquela noite terminaria daquela forma. Porém, o Espírito Santo de Deus estava me incomodando justamente nessa noite, mais fortemente. Mas a semana toda eu já estava atrás da Sara e falando com ela: filha, termina esse namoro, porque eu não sinto algo de bom na vida desse rapaz. O que está sobre a vida dele vai destruir você, pode destruir você. Filha, tem seu curso para você fazer de técnica de enfermagem. Peguei o uniforme, levantei, que ela tinha passado mal por conta dele, de uma discussão que eles tiveram, um breve término, e ela era muito assim, emotiva, emocional, né? Uma emoção dela era muito abalada, frágil, vulnerável. E quando ela passou mal, no meio da semana, foi de terça para quarta, na madrugada, na semana da morte, tudo isso. Eu deitei com ela, fui cuidar dela, e a gente, de mãos dadas, deitei com ela de mãos dadas, orei, e a mão dela começou a suar na madrugada, junto com a minha irmã. E eu desperto junto com ela. Ela fala: mãe, eu tô passando mal. Mãe, eu vou passar mal. Eu falei: calma, meu filho. E ali ajudei ela. E lembro que eu falei pra ela: filha, eu te amo muito. Alisando o rostinho dela e sentindo algo ruim. Deus já falando comigo. Deus está falando o mês todo comigo. E hoje a gente falando: Sara, olha a moto, cuidado, esse rapaz, Sara, esse rapaz, o pai, minha mãe, minhas primas, a família, as amigas, algumas amigas falando para ela. E ela não ouviu mais. Ela achou que ele era o amor da vida dela, apaixonadíssima, porque a paixão lá é perigosa. Meninas, isso é fato. Meninas, cuidado, meninos que passam por isso, porque a paixão ela pode te matar emocionalmente, te prender à ansiedade, à depressão, prender a medicações, e você ter dificuldade de voltar à realidade. Isso aí. Um fim trágico. Ouçam seus pais, pelo amor de Deus. Ouça. E o que você lembra daquele dia? E aí, quando ela foi, ela passou mal, e ela despertou e falou: mãe, eu também te amo. Isso antes? Antes. Aí, indo pra noite, um dia antes, na quinta-feira, aí a gente vai pra quinta-feira, eu sento com ela na cama, ela acordou, celular, ela acordava já com o celular na mão, porque o rapaz ligava, possessivo. Nossa. Queria saber se ela tinha dormido em casa, queria ficar 24 horas com ela. Isso não é forma de amor, isso não é demonstração de amor. Tem jovens que pensam que estar falando 24 horas, todo o tempo falando, é prova de amor, e não é. Não, isso é controle. Você está sendo, isso é controle, isso é prisão emocional, é possessividade, é narcisismo, é uma série de coisas que a gente vai enquadrando e detectando. E eu, como mãe, terapeuta cristã, no lado espiritual, eu consegui detectar tudo. E tentei alertar ela naquele momento. Então eu peguei e disse para ela: Sara, o que está na vida desse rapaz vai acabar te destruindo de alguma forma que eu não sei. Mas Deus está me mostrando que até esse curso ele vai te atrapalhar. Dei o remedinho na boca dela, que eu era mãe de dar remédio na boca. Ela com 21 anos dava remédio na boca dela. E ela já estava cega espiritualmente, os ouvidos ensurdecidos, a visão cega. Um dia antes, eu falei tudo para ela. No dia seguinte, Sara sai para fazer cabelo, unhas, cílios, ficar linda, que tinha uma festa na casa da Milena, da irmã dela mais velha. E o Thales não ia nessa festa, o namorado. Ela deu um jeitinho de colocar ele na lista para entrar na festa com ela. Eu já notei, eu já achei estranho aquilo também, me causou uma estranheza, porque era só o momento dela com as amigas, os amigos, o irmão, que sempre muito unidos, com a irmã, o momento deles, né? Enfim, aí eu soube que ele ia, já me causou um desconforto, né?
Porque quando ela passou mal, eu liguei para ele na madrugada. Ele falou: a gente discutiu sim, mas a senhora está querendo dizer que está ligado a mim isso? Eu falei assim: não, mas eu vou orar a Deus, né? Porque a minha filha, a gente intercede por ela. Então, se for para você ficar na vida dela ou sair da vida dela, eu estou em oração. Por isso, Você falou isso pra falei para ele que estava em oração, porque não era do meu agrado. Eu fui clara. Mas oferecemos Jesus para ele, mas ele não queria, porque ele era ateu. Um ateu com uma menina criada com a palavra de Deus. Um ateu que foi vedando ela pela vulnerabilidade das emoções da Sara. Ela desse coração tão bondoso, ela não era nem um pouquinho racional. E o Espírito Santo, nem o Espírito de Deus, ele é racional. Deus, ele não age através das suas lágrimas, das nossas lágrimas. Ele age através da nossa transformação, nossa renúncia, da nossa vontade de mudança. A gente precisa querer mudar e detectar isso, para ele nos ajudar e nos livrar da intimidade, da oração, de tudo. Não é porque você chorou, não é por causa de remorso. Deus, ele trabalha com arrependimento. Entende? Então, no dia da morte, ela saiu, foi fazer as coisas dela, porque tinha um curso na segunda-feira que ela ia começar. Eu já estava testemunhando nos cultos que eu ia sobre essa vitória, porque ela tinha dificuldade de escolher coisas para fazer. Ela tinha o dinheirinho dela, então ela não tinha pressa, e esse rapaz começou a desfocar ela das coisas que ela queria fazer com as amigas, de abrir negócios, de fazer alguma coisa para ela, e era o que ele queria. Dentro do que ele falava para ela, eles entravam numa concordância. E jovem é rebelde. Eles, para nos ouvirem, acatar o que a gente quer, São os donos da razão, é muito difícil. Quando foi anoitecendo, eu fiz algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu passei uma mensagem para ela às 6h30 da noite, tá até no meu celular, as conversas gravadas, e falei assim: filha, você não vai vir para casa para se despedir do seu filho, não? E entregar ele pro pai, não? E mãe, não, o Diego nem me respondeu direito hoje. E ele tinha pedido para voltar para ela nesse mesmo dia. E aí eles discutiram um pouco, porque a Sara era muito impulsiva. Só que eu entendi que o Senhor queria resgatar a família, porque ele tinha uma namorada e ela tinha esse rapaz, mas Deus queria unir a família deles. Deus não tem prazer na doença, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Nem numa morte precoce. Só quando há um propósito. Né? Tem uns casos que tem um propósito, você não tem explicação para uma criança que morre de câncer. Ela não tem pecado, tem 5 anos de idade, os pais estão ali junto com ela. É propósito. Mas tem casos que acontecem precocemente por desobediência. Porque a palavra de Deus diz que a desobediência gera morte espiritual e física e emocional. Então era nesse parâmetro que eu estava com ela ali. E ela foi e me respondeu que não ia pegar, não ia fazer, porque ela tinha divergido com o Diego, com o pai da criança. Não, me entrega você aí o Miguel, porque o Diego não me respondeu mais aqui no telefone. Tá bom, tudo bem, filha, mas meu coração doeu naquele momento. A menina, a Rayane, onde ela fazia as unhas, aquele gel, falou que ela ficou mais tempo do que o normal lá. E ficou deitada na maca, que ela fez os cílios com a irmã. Não, acho que ela fez com a Natânia os cílios e foi pra Raio. E aí ela disse que ela deitou na maca e ficou pensativa. Ela estava muito reflexiva entre as escolhas. E Deus já tinha falado com ela, que eu fiquei sabendo depois. Ela confidenciou para uma amiga, para a Alissa, que perguntou para Deus se Deus queria que ela ficasse com esse rapaz ou com a família dela. A emoção era tão grande que ela não sabia equilibrar tudo junto. E Deus falou para ela confessou para a amiga, eu soube depois, que Deus tinha falado para ela não ficar com o rapaz, que era para ficar com a família. Então foi muito forte saber isso depois. E aí ela me deu essa resposta, eu tudo bem. Fiquei com o Miguel, arrumei a bolsinha, entreguei pro pai, fiquei em casa, aguardando ela. Porque ela ia passar para se arrumar para ir para a festa da irmã. Passou em casa,
ficou lindíssima, se arrumou. Eu elogiei, filha, você tá linda, filha. Você tá bem? Como ela tinha passado dias antes, eu preocupada, né? Você tá bem, Sara? Não, mãe, tá tudo bem. Desde que mãe, tô atrasada. Foi se arrumar. Saiu umas 8h30 de casa, por volta de 8h30, 9 horas, e foi pra festa na Doutor Tibau aqui, nesse lado de cá mesmo. Nas mansões que é ali, que foi ali a festa. E todo mundo falou que eles estavam muito felizes na festa, sorridentes, não consumiram álcool, nem o rapaz, nem ela, não consumiram álcool, estavam bem. E nisso, ela voltou para vir para casa para se trocar, para ir lanchar com ele e ir para casa dele. Porque de 15 em 15 era o combinado. Quando o Miguel ia para casa do pai, ela ia para casa do namorado, ficar lá, com a cunhada, conversar, se divertir, ficar lá com eles, né? Enfim. Então ela passou em casa. E aí minha porta do meu quarto estava aberta, de frente para a porta do quarto dela. Eu já tinha falado o mês inteiro com ela de Jesus, convidando para o culto, falando do rapaz. E eu estava muito cansada, gente, muito cansada. Porque eu estava assim, eu fiz uma oração que eu falei assim, Senhor, eu já não sei mais como fazer. Os filhos são meus, mas eles são teus também. Primeiro são teus. Mas eu quero a salvação dos meus filhos. Independente de tudo, Senhor, sem pensar em morte. Eu falei, Senhor, eu quero que a minha filha e o meu filho sejam salvos. Eu quero que eles vão para a eternidade. Eu não quero meus filhos presos na mão de Satanás. Foi o que eu declarei para Deus numa oração e decidi ficar só no amor com a Sara. Eu não cobrava mais nada dela. Eu pegava o Miguel, não, filha, tudo bem, tá tudo certo, faz o que você tem que fazer, e fui indo. Aí nesse dia ela veio, trocou de roupa, botou a bermudinha, botou a blusinha dela, pegou a necessaire, roupa de dormir. E eu vendo tudo assim, a porta do quarto dela aberta, parecia que tinha uma parede, que a gente não conseguia se aproximar. Quando ela voltou, eu já não falei mais nada, Gina, com ela. E ela, nem ela comigo. Porque ela já sabia que eu ia de contra a saída dela com o rapaz. Até pelo horário, que eram por volta de 1h40, 10 para as 2, que ela foi pegar, se arrumar, trocar de roupa, pegar as coisinhas dela. Eu sei a hora de tudo. E ficou ali, ela entrou, não olhou para o quarto. Parecia que estava cega. E eu olhando ela, fazendo tudo assim, vendo ela sair do quarto, entrar, sair. E ela desceu as escadas. Eu virei com meu marido e nós estávamos muito cansados, mas muito. Pela obra, né? A gente de igreja, pregando, evangelizando, trabalhos, muitas coisas. E o Miguel, que a gente também cuidava muito do Miguel. Então, criança cansa muito. Então, a gente estava realmente muito cansado. Era o tempo que a gente tinha para descansar, quando o Miguel ia para casa do pai, que era só de 15 em 15, e a semana toda com a gente, as 2 semanas, e a gente tinha aquela batida. E o Miguel com muita saúde, graças a Deus, valia por 2, e a gente cuidando. E ela desceu as escadas, e eu simplesmente falei pro meu esposo, falei, amor, você pode descer e falar com a Sara, no meu lugar? Porque se eu descer, pode ser que ela não goste ou fale alguma coisa do tipo, e eles discutam por minha conta. Eu não tive esse cuidado. Deus me deu essa estratégia porque ele já sabia o que ia acontecer para eu não me sentir culpada, tão culpada. Porque toda mãe, não importa o que aconteça, a mãe se sente culpada. Ela acha que é a salvadora do filho. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí, meu esposo desce e fala com ela. Eu escuto lá de cima, que é Luísa Dades. Eu lá de cima, ele falando, minha filha, não vai não, tá tarde, vão dar 2 horas da manhã. Tem assalto na rua, Sara, olha o capacete, cuidado, essa hora, dorme aqui, filha, deixa pra amanhã. Pai, amanhã eu volto. Não, pai, amanhã eu volto. 3 vezes. Não, pai, amanhã eu volto. Já no portão estava a Alessa e uma outra amiga com as crianças. Sara, você vai sair de novo? Você já saiu, Sara? Nós não combinamos amanhã de fazer algo com nossos filhos? Pegar e levar eles para passear, que ela ia pegar ele com o pai e ia dar uma voltinha. Amanhã eu volto, Alessa, amanhã eu volto. Amanhã eu volto. Nesse amanhã eu volto. Aí ela foi. Eu
não consegui dormir. Eu cansada, morta de cansada, não consegui relaxar. E Deus mandou que eu falasse com meu esposo. Liga para ela. Liga, eu esperei passar 10 minutos, que era o tempo de chegar, de parar, eu calculei o tempo de atravessar o viaduto, de parar no rancho, fazer o lanche e chegar na casa dele. Eu fui calculando. Eu nunca tinha feito isso, porque a Sara não atendia o telefone. Ela, jovem, não atende muito, né? Fica no silencioso, e depois que atende,